Bom, vamos começar. Eu espero que consiga ver o pincel aqui para mim ir fazendo as explicações e para a gente resolver junto depois as questões também, tá? Então, a primeira coisa e mais importante para a gente aprender na função logarítmica é o nome dos termos, né? Logarítmica é o nome dos termos. E aqui a gente tem a base, então, que é um númerozinho pequenininho que fica embaixo. Tem o logaritmando, esse nome é muito importante a gente lembrar, que é representado aqui pelo B, e o logaritmo, que é o que a gente está procurando, que é o x, né? Neste caso, para a gente descobrir qual é que é o logaritmo, então, de B na base a gente vai inverter. O A, ele vem para baixo desse X aqui, o X vira um expoente, e o B fica do outro lado do sinal de igual, assim, seria a forma mais fácil de explicar. Uma regrinha básica é que o B, ele sempre vai ser maior do que zero. E a base sempre é positiva e diferente de 1, ou seja, de 2 para frente, né? Então, a base é sempre 2 ou mais. Quando a gente fala, então, de logaritmo decimal, o que a gente está dizendo? É que ele é de base 10. A maioria dos logaritmos que a gente trabalha são de base 10, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como seria calcular o logaritmo de 100 em base 10. E aí acontece aquilo que eu falei, né? O 10 fica fica como? Fica elevado no logaritmo, no caso, né? Que é o que fica depois de igual. Neste caso, o logaritmo é x, o 10. Eu tô fazendo assim, não tô entendendo nada, eu vou te explicar. Ó, nesse caso, x é o logaritmo e ele vem para cima da base que vira, então, uma função exponencial, né? E aí, o 100 só troca o lado do igual. E aí, para a gente transformar esse 10 em 100, qual é o expoente que a gente precisa para fazer isso? Para fazer isso, a gente multiplica 10 por 10, né? Então, contamos 1, 2, e aí temos o expoente 2, né? Então, sabemos que x é igual a 2, porque multiplicando duas vezes o 10 por ele mesmo, nós chegamos em 100. Essa é uma função básica do logaritmo decimal, né? Se a base não aparece, ela é sempre 10. Se não apareceu nenhuma base, é 10 e segue adiante calculando com a base 10, tá? Aqui eu fiquei em cima do 1 que tem aqui, tá? Mas é 1. Ou seja, aqui temos um x igual a 1. Agora vamos para o que vai ser explicado nesse slide. As propriedades. Logaritmando igual a base. O que é o logaritmando? Né? Lembrando, então, dos termos. Este A grande aqui é o logaritmando. Esse A pequenininho é a base. E este é o logaritmo. Quando isso acontece, o x vai sempre ser 1. Quando a base é igual ao logaritmando, o x é 1. E aí eu trouxe alguns exemplos ali. Se for 10 o número, se for 22 o número, se for 1.564.989, vai ser x igual a 1 sempre, independente de qual for o número, se a base e o logaritmando forem o mesmo número, x é igual a 1. A outra propriedade que tem, então, é que quando o logaritmando é igual a 1. Relembrando, então,
Aqui é o logaritmando, aqui é a base e este é o logaritmo, né? Quando isso acontece, x sempre vai ser zero. Usando os mesmos números ali, então, tem um erro ali. Vamos riscar aqui. Sorry, Google. Escrever um 1 aqui. Tá? Então, independente da base, se o logaritmando é 1, o x é zero sempre, tá? Desculpa. Igualdade de logaritmos de mesma base. Então, né? Se o logaritmo tem a mesma base e a gente quer dizer que eles são iguais, então o logaritmando precisa ser igual também, né? Só é real que uma função logarítmica é igual a outra função logarítmica com a mesma base se os logaritmandos forem iguais. Senão não é igual, né? Senão ela não pode ser igualada. Às vezes pode ter uma pegadinha em questões assim. Por exemplo, colocar uma função ali, uma soma. Então, isso só vai ser igual se os dois logaritmandos tiverem o mesmo resultado. Pode aparecer uma pergunta assim, marque as alternativas verdadeiras. E aí ter, tipo, log de 2 na base A é igual a log de 10 na base A. E aí você vai ter que fazer a conta, né? Para ver se está certo ou não. E só vai estar certo quando os dois logaritmandos, as contas dos dois logaritmandos derem o mesmo resultado. Seguindo, eu vou dar um exemplo disso aqui, tá? A questão, por exemplo, que a professora pode dar, pode ser tipo a soma. Tipo, ela pode querer dizer assim. Pode aparecer aqui em cima da minha foto, da minha carinha, eu vou desenhar, tá? Ela pode perguntar se log de 5 na base 3 é igual a log de 3 mais 2 na base 3. E aí você vai ter que fazer a conta ali usando as propriedades que vai aprender mais adiante. Logaritmando, então, é uma multiplicação. E agora, o que eu faço? Ao invés de aparecer um número só lá no termo do logaritmando, me aparece uma multiplicação. Como, por exemplo, um exemplo ali tem as letrinhas, que é o básico, a gente sempre aprende com as letras primeiro, né? E tem os números, e nesse caso eu trouxe o 3 vezes 2. O que eu faço? Eu resolvo. Eu transformo isso numa multiplicação, vai virar logaritmo de 3 na mesma base que estava antes, né? Logaritmo de 3, nesse caso, na base A, mais o logaritmo de 2 na base A. Eu desmancho ele e torno uma multiplicação, vai se tornar uma soma. Vou transformar, então, logaritmo de 3 em A, mais logaritmo de 2 em A, e vou resolver. Muito simples assim. Você vai, então, resolver cada um separado, descobrir um valor para cada um, e aí depois você vai somar aqueles valores que der e vai ser a resposta de logaritmo de 3 vezes 2 na base A. Depois a gente vai ter exercícios demonstrando aqui para ficar mais simples de entender, mas esse é o princípio básico, tá? Se o logaritmando é um número multiplicando o outro, ou uma conta multiplicando outra conta, você vai fazer o log das duas separadas e vai somar os resultados depois, tá bom?
O logaritmando pode ser também apresentado em forma de uma divisão. Aí, ao invés de você somar os resultados, você vai calcular o log tanto da parte de cima dessa divisão quanto da parte de baixo. Eu esqueci o nome dos bichinhos lá. Mas um é denominador e o outro é. Esqueci o nome, enfim. Mas se aparecer uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, você vai fazer primeiro o log de 1 sobre A e depois o log de 2 sobre A. Então, assim, apareceu a fração assim. Vou usar o A ainda como base porque não muda muito, né? Normalmente a base é 10. Mas então, o log de 1 meio. Você vai resolver isso fazendo. Então, o log de 1 na base A menos, dessa vez é menos, né? O log de 2 na base A. Aí, como é que você faz? Você faz primeiro separado, cada log, né? Cada função logarítmica você faz separado, acha o resultado, e depois você faz lá subtrai um resultado do outro, né? Vamos continuando. Então, quando o logaritmando aparece com expoente, o que eu faço? Eu derrubo ele, simplesmente isso, tá? Simplesmente você vai tombar ele para frente ali. O expoente vem para frente. Se for 3 mais 1, é 3 mais 1 vezes log D. Se for 5.000, é 5.000 vezes log D, tá? Aqui foi o que aconteceu, ó. O 3 estava lá em cima. O que que eu fiz? Eu derrubo ele para frente e ele vira um 3 log de 5, tá? É bem simples. Depois a gente vai ter exemplos também. E aqui a gente tem a propriedade, então, da mudança de base. Eu tinha gravado, perdi a gravação do slide, agora estou tentando de novo, mas ficou mais bonitinho agora. Então, a mudança de base, ela funciona para casos como esse aqui que nós temos aqui embaixo, que tá, né? Deixa eu pegar a caneta. Que tá uma soma de vários logs, aonde um deles não tem a mesma base. E a gente precisa transformar essa base na base dos outros, né? Nesse caso, eu usei a base 5 de exemplo nos outros e a gente precisa transformar esse 9 num 5. Como é que faz? A gente pega e usa essa técnica aqui, que está aqui do lado. A gente vai dividir o log da base, do logaritmando pelo log da base. Aí, naquela base que a gente quer transformar, que é a base 5. Então, a gente vai dividir o log do logaritmando, que é esse log 6 aqui, pelo log da base, que é esse log 9 aqui, com a base que a gente quer que saiu. Eu não vou conseguir puxar uma setinha, mas que saiu daqui, né? Desses dois que já tinham a base igualada. Então, é assim que a gente muda a base de uma função logarítmica. E vamos seguir adiante, que nós temos exemplos. Aqui, então, a gente tem uma questão da prova, né? Que é o 2, o log de 64 na base 2. Como é que resolve isso? Esse aqui é relativamente simples. A gente vai fazer aquele truquezinho de pegar o 64 e fatorar ele que a gente. Então, a gente vai ir dividindo por 2 até conseguir chegar numa base 2 que possa ser igual. Mas primeiro vamos fazer o básico, né? O que que a gente faz primeiro? A gente pega esse log aqui e vai transformar ele. Até vou apagar aqui para a gente não se confundir. Opa, não peguei a borracha. Peraí. Vai transformar ele no quê? Vai pegar o 2, que é a nossa base, né?
A gente sabe que tem um x aqui que não está aparecendo, mas que a gente sabe que é um x, né? E o x faz o quê? O x vai para cima do 2. Ou o 2 vai para baixo do x, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. Vai ficar igual, o 64 muda o lado do sinal de igual. E fica então 2, o x foi para cima, igual ao 64 e trocou de lado, né? Então, a gente tem que 2x é igual a 64. A gente sabe que aqui tem que ser base 2, né? Esse 64 tem que se tornar base 2. Para a gente fazer isso, a gente faz o quê? A gente tem a maneira de fatorar ele, que é esse começo aqui que eu já tinha iniciado aqui do lado. A gente vai pegar o 64 e vai fazer o quê? Vai dividir ele por 2, que dá 32. Vai dividir ele por 2, que dá 16. Vai dividir ele por 2, que dá 8, e por 2, que dá 4, e por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Quando é que a gente para? Quando a gente tem o 1 lá no final, né? Aí a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes o 2 multiplicado por ele mesmo dá 64? 6 vezes. Então, a gente tem que 2 na x é igual a 2 na 6. E, consequentemente, então, nosso x é igual a 6. Bem simples essa, né? Bem básica, para começar a aquecer os motores. E vamos para a próxima questão. Então, e essa é a segunda questão da prova. O que nós temos na segunda questão da prova é log de 625 na base 5. Como é que a gente começa? A gente enxerga um x imaginário aqui que não estava, né? Mas que a gente sabe que existe. Aí a gente pega o 5, esse x imaginário vai para cima do nosso 5, né? Então, temos 5x igual a 625, né? A mesma coisa que a gente fez na questão anterior, a gente vai fazer nessa também. A gente vai pegar o 625 e vamos fatorar ele. Como é que fica? Vamos descobrir juntos. Eu vou pegar a calculadora para essa, porque tu não precisa pegar a calculadora, tu não pode, mas eu posso, né? Então, me dê licença. Então, 625 dividido por 5 dá 125. Se dividir por 5, nós temos 25. E aqui não precisa mais de calculadora, né? Se dividir por 5, nós temos 5. E se dividir por 5, nós temos 1. Deixa eu conferir, então. 625 dividido por 5 dá... Opa! 625 dividido por 5 dá 125. Dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Sim, eu fiz 5 dividido por 5 na calculadora. A gente conta de novo. 1, 2, 3, 4. Então, a gente sabe que 5 na x é o mesmo tal e qual que 5 na 4. Tem gente que diz que corta, tem gente que diz que não corta, mas isso não interessa. É só olhar e a gente já sabe que x, que está em cima daquele 5 lá, que x horrível, Deus que me perdoe, é a mesma coisa que o 4 e tá tudo certo, tá bom? Vamos então para o próximo slide com a próxima questão da prova. Como esse slide era muito gigante, eu tentei fazer e não consegui salvar a, a fatoração do 512, né? A fatoração do 512
Tu vai dividindo por 2, né? Vai dar 9 vezes o 2 aqui. Ele vem em 256, 128, 64. Eu não vou repetir de novo, mas é assim que faz, né? Tu pega o valor, tu divide por 2, e aí tu vai encontrar o valor. O 2 aqui, o x, a gente sabe, tá lá. E que vai vir, tá? Que temos um igual no meio e que o 512 troca de lado, né? Então, vamos lá. A gente fatorou aqui, a gente dividiu o 512 por 2 até virar 1 e descobriu que a gente teve que dividir 9 vezes. Então, a gente sabe que 2 na x é igual a 2,9 para que esse 2 vire. Qual que é a pergunta-chave? Qual o expoente que elevando o 2 nele, o 2 se transforma em 512? Como é que eu transformo o 2 em 512? Eu multiplico 2 por ele mesmo 9 vezes para transformar em 512. É isso que a professora quer saber quando ela pergunta qual é o log de 512 na base 2. Ou seja, quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo para ele se transformar em 512. E aqui nós temos a resposta. É 9 vezes que a gente faz isso. Prosseguimos, então, para resolver essa expressão logarítmica super complicada. Sim, eu achei ela super complicada. Quando eu bati os olhos nela, assim, eu pensei, o que essa professora tá pensando? Mas eu fui no tio Google e descobri que ela não tem nada de complicado. Vamos fazer o passo a passo para descobrir, para montar, né? Então, vamos pôr o 2 aqui. Sabemos que tem um x lá. Esse x lá vem para cá. E a gente tem, então, um igual aqui no meio. E a raiz de 2 vem para cá. Então, nós sabemos que podemos tirar esse número da raiz e transformar ele numa potência, né? Transformar essa raiz numa potência. Como é que faz isso, Ken? Um pouquinho, peraí que eu acho que eu vou espirrar. Não, não vou. Não vou. Assim. Então, isso se faz assim. Aqui tem um número. Quando não tem nada, um número visível, a gente sabe que é 1, né? E se aqui não tem nada na raiz, a gente sabe que ela é quadrada, né? Então, para mim transformar uma raiz quadrada em uma potência, eu faço assim. Eu vou copiar essa primeira parte, que a gente já desvendou, e vou seguir. Vai virar um 2 na 1 meio. O de dentro sempre fica em cima. Buenas, e para completar aqui, então, se isto aqui é igual a isto aqui, nós sabemos que x é igual a 1,5. E no fim, esta foi a questão mais fácil que nós fizemos até agora. Então, vamos resolver o log de 8. Para fazer isso, como é que a gente pode fazer? A gente pode fatorar ele, né? Então, a gente vai pegar 8 e vai fatorar. Por quanto dá para fatorar 8? Dá para fatorar por 2, né? Aí, tu vai dividir 8 por 2, dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1, né? Então, a gente vai dizer que esse é um log de 2 vezes 2 vezes 2.
Como é que a gente resolve? Vou apagar aqui, tá? What? Se eu tenho que é um log de 2 vezes 2 vezes 2, a gente sabe que isso aqui vai acabar sendo log de 2 mais log de 2 mais log de 2, né? Resultando na soma disto aqui 3 vezes, ou seja, é 0,3 mais 0,3 mais 0,3. E isto tudo nada mais é que 0,9. Pronto. Muito simples, né? No. Ah, quer dizer, então. Hello, Moto. Hello, Moto. Não entendeu? Aham. O guri vai vir com o carro, fica aqui no trânsito. Bom, essa questão eu fiz ela para tu ver como é que faz, né? Se é divisão, a gente pega o primeiro termo e diminui o segundo termo. Eu acho que tu sabe fazer essa questão, porque eu cometi o mesmo erro que tu cometeu. Eu inverti o 2 e o 3 aqui. E cometi o mesmo erro encontrando o mesmo resultado contrário que tu encontrou também. Então, acho que tu sabe fazer essa questão, tá? Mas igual, vou explicar. O log de 5, então, o de cima, menos o log de 3, que é o de baixo, né? Que aí a gente pega ali e substitui simplesmente 0,7 menos o 0,3 e a resposta é menos o 0,1, confundido de novo, menos o 0,4 e a resposta é 0,3. Então, é isso aí. Essa questão, acho que tu errou só pela troca mesmo ali. Novamente, a mesma coisa. O que a gente vai ter aqui? Agora só com um pouco mais de passos, né? A gente tem aqui, então, um log de 10 menos um log de 4. Ah, Kathleen, mas isso é complicado ainda assim. Não é, quer ver só? Se você tem essas informações, como é que você vira isso aqui num 10? Você pega o 2 e multiplica ele por 5. E você faz menos e pega o 4 lá. Como é que você pega um 4 aqui? Você pega 2, desculpa, correu o mouse. Você pega 2 e faz vezes 2, né? O que é que isso significa? Que no final você não tem nada além do que um log de 2 mais um log de 5. Vamos colocar um parênteses aqui que é importante nessa conta, porque a gente tem um menos no meio de duas operações diferentes, né?
Aí aqui você vai ter um log de 2 mais um log de 2 também. Ah, mas podia fazer tudo mais rápido, só somar. Podia, mas de onde é que veio depois, né, Cristãozinho? Para tu saber de onde é que veio. Isso aqui, então, é um 0,3. Eita, que trem feio que ficou. Cadê minha borracha? Isto vai ser um 0,3 mais um 0,7, né? Vamos lá. Vamos manter o parênteses, que é muito importante nessa conta. Abrimos outro parênteses para continuar o mosquitinho chato. E continuamos, então, o 0,3 de novo, mais o 0,3. Ah, mas de onde é que saiu esses números? A professora deu esses números, né, amiguinhos? Ó, aqui, ó, a professora deu todos esses números. Ou o professor, não sei, mas deu os números, estão ali. O que a gente faz agora? A gente faz agora. Vamos passar para um lugar onde fique mais fácil de ver. Vamos trazer essa setinha para cá. Vocês acompanham, vocês estão vendo o vídeo, vocês podem acompanhar. Ó, 0,3 mais 0,7 dentro do parênteses menos 0,3 mais 0,3. Tá. Isso aqui faz o quê? 0,3 mais 0,7 é 1, né? E 0,3 mais 0,3 é 0,6. Quanto que dá isso? Dá 0,4, né? Então, outra questão super simples de resolver também, que nós resolvemos com sucesso. Log de 10, quanto que é? Para voltar lá no slide anterior e ver como é que a gente calculou o log de 10, né? Mas vamos fazer de novo. Log de 10, então, ele surge. É bom, tá frio. Ele surge de nada mais do que 12 vezes, do que 2, aliás, vezes 5, que acaba sendo, então, log de 2 mais log de 5. O que é isso? Isso é 0,3 mais 0,7. E tudo isso dá 1, né? 1. Então, muito simples. Log de 10 é 1. Precisava tudo isso? Não, não precisava tudo isso, porque tem um 10 aqui. E a propriedade diz que quando a base é igual ao logaritmando, nós temos 1 como resposta. Então, é 1, comprovado científico. Já tá mais escuro aqui, então tá mais tarde, já é 6 e pouquinho. Mas vamos continuar, eu vou explicar mais um. Eu te envio esse vídeo, tu olha ele, vê como é que tá ficando, se tá bom a forma como eu tô explicando. Se não tiver, tu pergunta as dúvidas, né? E aí eu arrumo, respondo tuas dúvidas. E amanhã eu faço a segunda parte, então. Eu faço a segunda parte, então, a parte das últimas atividades para a prova, né? Quando a gente olha esses números bem grandes, assim, a gente já sabe que se temos logs de números tão pequenos,
que na verdade não são tão pequenos, mas são pequenos. Se temos logs de números pequenos, a gente vai precisar fazer muita separação desses logs, né? O que a gente faz? A gente separa, então, fatorando, né? Um número vezes o outro. Você pode fazer a fatoração ali normal, como faria, né? 80 dividido por 2, dividido por, sabe? Pode ser. Ou pode ser assim, raciocínio direto, que eu sei que tá bom nisso, né? 80 é o quê? 80 é 40 vezes 2. Então, vamos começar. Vou começar bem daqui, porque eu sei que vai dar uma conta grande, tá? Então, 80 é log de 40. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. 40 vezes 2, né? É log de 40 vezes 2. Mas quando é vezes, o que a gente faz? A gente soma, né? Então, aqui vai ser um log de 2. A gente continua somando, porque tem um mais ali, né? Tem uns barulhos aqui que estão me chamando de atenção. Porque tem um mais aqui, esse mais, né? Ele se mantém. Aí, para 400, o que a gente faz? Qual é o número que a gente tem aqui que seria próximo? 40, né? Também. Então, a gente vai pegar 40. 40 vezes quanto que dá 400? 40 vezes 10. Ah, mas eu não tenho 10. Não, tu não tem 10, mas tu tem 40, tem 5 e tem 2. Então, tu tem 400, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar lá embaixo. 40 vezes 5 e vezes 2. Pronto. Agora eu acabei de testar uma coisa. Se a gente tentasse fatorar esse 400, se fosse por 60, já não daria, tá? Por que não daria? Porque dá uma dízima de 6,66666, tá? Então, o número que a gente tem, que daria, seria 40. Vale lembrar que a gente tem que olhar a prova toda quando a gente tem números que os professores dão, porque às vezes a gente pode aproveitar de outra questão. Por exemplo, o log do 20, 30, 40, 60, ele está na última questão, ele não está nessa questão que tu está resolvendo agora. Então, se tu olhar a última questão, tu consegue tirar esses logs que vão te ajudar a responder essa questão de agora, tá bom? Então, vamos lá. Se fosse fatorar esse 400, né? O 80 a gente não precisou, era um número menor. O 400 não precisaria também, eu tenho certeza que tu vai conseguir. Mas, vamos provar, né, que dá. Então, se fosse fatorar o 40, daria o 400, daria por 40 e daria 10, né? Aí, qual o outro número que eu tenho ali nos logs que eu poderia usar para fatorar, né? Eu poderia usar para fatorar o 5. 10 dividido por 5 dá 2. E para fatorar esse 2, ainda posso usar o 2. E aí eu reduzo a 1. Aí eu posso usar o 40 vezes 5 vezes 2. Tá confirmado, né? Eu vou apagar ali porque eu acho que ele vai até lá ainda com esses logs. E eu não consigo escrever muito bonito nessa coisa, aí também já é bom que a gente apague para ter espaço. Aquele log D2 ali ficou misericórdia, mas tu tá entendendo, tu sabe que é um log que tá escrito ali. Então, a gente tem o log D40 do início, mais o log D2 para dar o log de 80. E agora a gente pega o log D40 mais o log D5 mais log D2 e substitui tudo agora. Eu não vou fazer essa substituição aqui porque realmente não precisa. Eu sei que a tua mente é muito rápida, eu sei que tu faz as coisas sem conta.
então não precisa. Mas se fosse substituir, seria log de 40, 1,6, log de 2, 0,3, log de 40, 1,6, log de 5, 0,7, log de 2, 0,3. Soma tudo e temos a resposta. Eu acho que o que está faltando é a atenção, porque tu chegou bem pertinho desse valor ali na tua prova. Então, um pouquinho mais de atenção e tu vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que essas aulas aqui talvez estejam sendo detalhistas demais para ti, porque tu já dominou esse conteúdo. Só tá faltando mesmo o foco na hora de fazer ali a coisa. Então, talvez escrever assim ajude. Escreve num rascunho, nem que seja, para ter aquela noção, para escrever a substituição certinho ali, para não errar. Faz 2 vezes pelo menos, para ter certeza da resposta, tá bom? Então, por hoje é isso. 40 minutinhos de aula aí. Espero que tenha te ajudado um pouco, pelo menos, né? Amanhã eu vou fazer o vídeo da última parte da prova. E daí tá tudo corrigido, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas qualquer dúvida, chame-me, tá bom? Beijo, meu primo.